Olá a todos, somos alunos do primeiro ano A do Colégio Polivalente e estamos aqui para a apresentação do nosso trabalho de História, que tem como tema os povos fenícios e hebreus. Para dar início ao vídeo, eu vou falar com vocês sobre os povos fenícios. Os fenícios, eles fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização fenícia. Viviam no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde a Líbano, Israel e Síria. Por eles serem grandes mercadores marítimos, eles acabaram sendo conhecidos como povo do mar. Isso também contribuiu bastante para o desenvolvimento da astronomia. Eles comercializaram bastante com seus vizinhos, que eram os hebreus e os persas. Porém, com os persas, eles acabaram tendo um desentendimento por conta da expansão do Império Persa. Agora falando sobre religião. A religião do povo fenício era o politeísmo, onde praticavam rituais de sacrifícios de animais. Os fenícios tinham três principais deuses, que eram El, que era o deus máximo, aquele que havia criado o mundo, e tinha Asherade, esposa de El, deusa mãe do mar. E por fim, Baal, filho de Asherade e El, era o deus das tempestades e das montanhas. Agora falando sobre economia. Os fenícios dedicavam-se ao artesanato, chegando a inventar o vidro transparente. Na agricultura, cultivavam olivas e vinhas, mas eles não se dedicaram muito a isso por conta do território deles, que não era tão bom para isso. Eles ampliaram bastante no desenvolvimento marítimo, por conta que eles eram bem desenvolvidos nessa parte. Eles também desenvolveram grandes técnicas de tingimento de tecidos, que destacando-se no tingimento com a cor púrpura, que era achado só por conta de um molusco, que só eles tinham e a elite procurava bastante. Construíram grandes e imponentes navios que permitiram expandir o seu comércio, erguendo portos e viajavam longas distâncias, realizando trocas de mercadorias como madeira, de cedro, o vidro e o marfim e corantes. Política. É importante dizer para vocês que nunca houve um país unificado chamado Fenícia, tal como hoje é repassado. Não. A Fenícia era formada por várias cidades e estados, tais como Arade, Biblos, Tiro, Sindon e Urugate. Cada uma dessas cidades era governada de forma independente, que tanto podiam ser aliadas como guerrear entre si. O poder político se baseava nas rotas marítimas e estava nas mãos dos homens, que dominavam o mar. Bom, meu nome é Raimundo Nonato e eu vou falar sobre os hebreus. O povo hebreu, ou hebraico, também conhecidos como israelitas ou judeus, faz parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica. Vamos para sua origem. Esse povo, que inicialmente vivia na Mesopotâmia, era um povo nômade e vivia em busca de solo favorável para a criação do seu gado. Por volta de 2000 a.C., foram para a Palestina, atual Israel, por orientação de Abraão em busca da terra prometida Canaã. Anos depois, em decorrência da seca que atingiu a Palestina, os hebreus foram para o Egito, onde, passando algum tempo, começaram a ser escravizados, sendo libertados da escravidão por Moisés, no conhecido episódio bíblico da travessia do Mar Vermelho, em que Moisés abre uma passagem e divide o mapa para que os hebreus fujam de regresso à Palestina. Economia. Enquanto dedicava-se à pecuária, o povo hebreu era um povo nômade, mas de regresso à Palestina, passou a dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio, se tornando assim um povo sedentário. Religião. Judaísmo é o nome da religião desse povo. Os hebreus eram monoteístas e cultuavam a Javé. A sua religião estava baseada nos 10 mandamentos, escritos por Deus nas tábuas da lei, e entregues a Moisés no Monte Sinai. Sua sociedade. A governação do povo hebreu passou por 3 períodos: patriarcas, seguidamente juízes e finalmente reis. Patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Juízes: Sansão, Antoniel, Gideão e Samuel. Reis: Saul, Davi e Salomão.
Após a morte do rei Salomão e na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina foi dividida em dois reinos, formados por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. A herança cultural. Herança cultural. Visto que o cristianismo tem origem na religião judaica, a civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Os hebreus construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, dele sobrando apenas um muro, o qual atualmente é conhecido como o Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade.